Rahu e Ketu nascem de um desejo, que é o desejo da imortalidade. Rahu e Ketu, na verdade, eram um ser único chamado Swarbhanu. E Swarbhanu era um demônio que queria muito ser imortal. Depois de uma longa história, os deuses estavam prestes a adquirir, a beber o Amritam, que é a poção da imortalidade, e Rahu, que não foi convidado para beber essa poção, se disfarçou como se fosse um deus, para poder então adquirir a imortalidade finalmente. Então ele estava na fila disfarçado como um deus, mas a questão é que Chandra e Surya, que é a lua e o sol, que também são duas deidades, viram aquele ser muito estranho e avisaram Vishnu, que prestes a oferecer o Amritam para Swarbhanu, verificou que ele não era quem dizia ser e cortou a cabeça de Swarbhanu. Então Swarbhanu bebeu do Amritam, se tornou imortal, mas ficou dividido. Rahu ficou com a cabeça e Ketu ficou com o corpo. E assim é a história. Eles se tornam dois grahas que também fazem parte dos seres que nos influenciam. E isso nos conta muito sobre como eles nos influenciam, porque de uma espécie de rebeldia a respeito do senso comum ou da ordem pré-estabelecida é gerada uma disrupção na forma que nós vivemos. E então, um jeito novo de pensar, de agir e de viver nasce de um desejo. Se esse desejo é bom ou ruim, essa pergunta em si já é uma grande ilusão, porque tentar colocar tudo que nós vivemos em duas gavetas como algo que é só bom ou algo que é só ruim é impossível. O ser humano não é um ser bidimensional, ele é um ser complexo, com diversas camadas e dimensões que vão para além da nossa compreensão. E assim é tudo aquilo que acontece com a gente também, que nos afeta de diferentes maneiras e que continua a nos influenciar através do próprio tempo. Mesmo anos depois de algo ter acontecido, tem coisas que você pode reviver do passado como se estivessem acontecendo agora, como se elas fossem reais agora na sua frente. Porque eu não sei se você sabe disso, mas as nossas memórias nem sempre são as nossas maiores fontes de veracidade. Cada vez que você se lembra de algo que aconteceu, é capaz de ressignificar esse fato, e o que fica impresso na sua mente é a última memória que você teve daquilo. É incrível, então, o poder da mente sobre nós. Rahu e Ketu têm uma facilidade em nos influenciar através da mente. Rahu acende a luzinha do nosso painel mental do desejo, levando a ambição, busca por fama e crescimento das formas mais criativas. E não teria problema nenhum nisso se não fosse muito mais fácil nós cairmos nas armadilhas escondidas como vícios, compulsões, intoxicações ou acabando presos em meras ilusões. Por outro lado, não existe evolução sem Rahu e Ketu, porque Rahu e Ketu são a força motriz do ser humano. Ou seja, é aquilo que realmente nos move, que nos tira do lugar e amplia a nossa visão de mundo. Você pode se lembrar de que grandes mudanças começaram a partir de uma ideia maluca ou de um líder extremamente motivado. Jesus Cristo, Aristóteles, Isaac Newton, Bob Dylan, Steve Jobs. Ou de um vírus como a Covid, por exemplo, que mudou o cenário social e econômico e balançou as crenças, valores e objetivos do mundo todo. Rahu e Ketu são Chayagrahas, são planetas em forma de sombra. E na verdade, Rahu e Ketu não vão ser planetas em si, eles são pontos virtuais no céu, eles não têm um corpo físico. Mas essa ideia de que eles representam sombras dentro de nós realmente se aplica bastante. Ketu é como se fossem sombras invisíveis dentro de nós. Então, Ketu vai representar, por exemplo, a ancestralidade. E a gente pode dizer que Ketu tem uma ligação com o nosso DNA, por exemplo. Coisas que a gente carrega dentro da gente. Tradições e culturas são traços que estão dentro de nós, que nós carregamos dos nossos ancestrais ou até mesmo o nosso próprio DNA. E Ketu vai ter uma ligação com fatos passados. E querendo ou não, nós carregamos em nós todas as memórias de tudo que nós vivemos.
Rahu é uma sombra que está além de nós, é uma sombra que está externa a nós, é uma sombra fora de nós. E a gente chama muitas vezes essa sombra como se fosse um véu que venda os nossos olhos e nos impede de olhar as coisas com uma maior clareza da realidade. Então, Rahu traz algumas ideias reformistas, ideias revolucionárias e às vezes podem ser mirabolantes demais, no sentido de que você não é capaz de fazer tudo aquilo que você imaginava. Então, ele extrapola os limites da sua capacidade e às vezes cria muitas confusões na nossa vida se a gente não tem esse Rahu em equilíbrio no nosso mapa. Algumas formas que Rahu materializa os seus pontos negativos é através de traição, de mentira ou de uma forma equivocada de olhar a realidade, como algo que você acha que é de um jeito, mas na verdade ela é de um jeito completamente diferente e você jurava que na verdade você estava certo. No dia 29 de maio de 2025, Rahu e Ketu mudaram de signo e agora eles passam a ativar um eixo dentro do seu mapa que é diferente daquele eixo que ele esteve ativando pelos últimos 18 meses. Então, pelos próximos 18 meses agora, pelo próximo ano e meio, eles vão ativar um novo eixo no seu mapa. Eu vou falar para você como essa mudança de eixos impacta o seu mapa de acordo com o seu ascendente nos próximos 2 vídeos. Então, confere lá e até breve.